Olá, está começando mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, nós vamos falar sobre a situação dos alunos com altas habilidades. Aqueles garotos que são tratados como gênios ou inteligentes acima da média, mas que podem acabar enfrentando dificuldades na vida por conta dessa alta capacidade. O deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, está acompanhando de perto a situação desses jovens. E para falar sobre o assunto, o parlamentar é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado novamente aí pela oportunidade de lhe entrevistar. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a situação desses garotos, né? Porque ser inteligente acima da média, é claro que é uma coisa muito boa, né? Mas em determinadas situações, pode acabar gerando alguns problemas, algumas dificuldades para esses jovens? Com certeza, né? Não só para os jovens, nossas crianças também, que isso pode se iniciar de forma muito precoce, já ainda na educação infantil, e muitas das vezes os problemas eles vão desencadear e envolver toda a família, porque acaba, em muitos casos, não sabendo lidar com essas situações. Então, muitos problemas podem acontecer durante todo esse período, envolvendo nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, envolvendo as famílias e envolvendo os profissionais também na área de educação, que não tenham talvez passado por uma formação adequada, que não tenham tido algum outro contato com uma criança com alto desempenho ou com altas habilidades, e muitas das vezes não vão saber lidar com isso em sala de aula. E isso pode trazer problemas, consequências que podem ser até irreversíveis na vida dessa criança e desse jovem. Eu acompanhei uma audiência pública que o senhor comandou sobre esse assunto e teve um depoimento que foi muito interessante lá, que eu acho que ilustra bem essa situação. O senhor poderia fazer um breve resumo do que ela apresentou para a gente lá? Com certeza. A Maria Helena, uma jovem, hoje universitária, que relatou, né, que os desafios, as dificuldades que ela passou na escola, e uma vez que o pai dela fez após o diagnóstico e compreender que ela era uma criança com altas habilidades, fez todo um trabalho, um empenho para que aqui em Brasília, no Distrito Federal, ela tivesse acesso a uma sala, que é uma sala especial, que permite o desenvolvimento dessas crianças com altas habilidades. E a partir, para ter acesso a essa sala personalizada, ela demorou 2 anos. Os profissionais que estiveram na audiência pública relataram que hoje, aqui no Distrito Federal, que é um estado que está fora, vamos dizer assim, da realidade da maior parte dos estados brasileiros, porque aqui existe uma política pública, mas que ainda é deficiente, porque hoje um aluno, para ter acesso a essas salas, ele demora de 2 a 5 anos, foi isso que os profissionais na área de educação relataram. E a Maria Helena, ela, além de trazer isso, ela trouxe para nós um testemunho pessoal, dizendo que ela passou a vida toda dela dentro da escola com muita dificuldade. Que teve momentos ao ponto que a professora chegou a reprimi-la e a impor sobre ela, dizendo assim, olha, você fez todas as perguntas que você tinha que fazer durante esses 6 meses de aula. Agora eu não quero nenhuma pergunta tua mais, o restante do ano. Né? Ela devia trazer pontos muito avançados, mais complexos, né? Com certeza, e o professor, por não ter essa formação, esse preparo e saber como trabalhar e desenvolver essa criança em sala de aula, acaba o quê? Reprimindo, né? Criando essas situações outras situações que podem ocorrer de bullying, né? Em que a criança ela passa a ter um desestímulo ao aprendizado, ao estudo, em alguns casos até colaborando para a evasão escolar. Então, são pontos que nós temos que estar muito atentos para que, ao invés de atuarmos para dar o suporte e o aporte que essas crianças e jovens necessitam,
nós não estejamos atuando numa outra frente que é justamente de desestimular essas crianças com alto desempenho, altas habilidades e fazer com que assim elas façam parte dos números alarmantes aí que vem crescendo ano após ano no nosso país de evasão escolar. A Maria Helena, ela falou que teve muita dificuldade durante todo esse período e quando ela ingressou na universidade com 14 anos de idade e só conseguiu isso por força de uma medida judicial, hoje ela se encontra, ela partilhou isso com todos na audiência pública, que hoje ela consegue se encontrar pessoalmente, porque ali ela está trabalhando as áreas de conhecimento, ela está trabalhando áreas que ela sempre desejou pesquisar, aprofundar os seus estudos, o seu conhecimento, e ela se sente hoje no mesmo nível com todos os outros alunos. E ela colocou pontos que são importantes que nós queremos ressaltar agora, no meu parecer final, na Comissão de Educação, que além da questão dessa avaliação que deve ser feita de forma criteriosa e diferenciada, nós temos que ter um cuidado também com o apoio psicológico junto a essas crianças, né? Que ela deve passar por outros profissionais e ter outras avaliações que possam colaborar para uma tomada de decisão. Saber se esse jovem ele está apto ou não, se ele tem maturidade ou não, para avançar nas questões do ensino ou se ele deve permanecer. Então, são pontos que foram trazidos aí na audiência pública que eu acho muito relevantes, além da questão do papel da família, que deve ser orientada. Hoje, essa falta de informação acaba prejudicando as famílias, que sem esse apoio e sem esse amparo, toda essa perseguição que eu citei, que pode acontecer dentro da própria escola, ela pode também se desdobrar dentro da própria casa dessa criança. Se o pai e a mãe, por falta de orientação, não souberem trabalhar e ajudar essas crianças a se desenvolverem da melhor forma possível. Acho que o caso mais famoso, o senhor contando a história dela, me lembrei muito da história do Einstein, né? Que não conseguia parar em escola nenhuma, não conseguia prestar atenção nas aulas, não se interessava por nada, né? Eu não imagino como é que deve ser uma situação dessa, mas imagino que seria como se pegasse um adulto, colocasse ele numa aula de alfabetização, né? Ele deve olhar aquilo e falar, não quero participar disso, né? Eu recebi ali em off, né, no particular, o relato de uma mãe que ela desistiu. Ela desistiu simplesmente, ela colocou para mim, eu desisti já da questão das escolas aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, e eu vou para fora do país, onde já existe política que ampara a minha filha. Então, o grande problema disso é que nós podemos estar perdendo grandes talentos, pessoas que podem trazer uma contribuição significativa em diversas áreas para a nossa sociedade, pela falta de poder avançar em políticas públicas que estimulem, que trabalhem e que ajudem essas pessoas no seu desenvolvimento. Então, a gente tem que estar muito atento para não perder aí futuros Einsteins aí que o nosso país pode se transformar, sem sombra de dúvidas, num grande celeiro. Essa discussão ela é muito importante. A gente vê o tempo todo essa exportação de cérebros, né? As pessoas não conseguem se adaptar no Brasil, acabam partindo para outros países e hoje um maior ativo que um país pode ter são grandes pesquisadores, tecnologia, desenvolvimento da indústria e tudo mais, suportado também por essas pessoas com altas habilidades, né, deputado? Então, o senhor acredita que o Estado tem que fortalecer, porque tem política, o senhor disse aqui, distrital, né? Mas só acho que seria importante fortalecer isso nacionalmente. Sim, na audiência pública ficou muito claro isso, a necessidade de uma política que avance a nível nacional, a necessidade do avanço na formação, na preparação de mais profissionais habilitados e capacitados para atuar nessas áreas. Então, nós temos que avançar a nível nacional e avançar no desenvolvimento de pesquisas, avançar nos incentivos para que essas pessoas não venham a desenvolver seus talentos fora do nosso país. Isso é uma perca irreparável para o Brasil. Nós não podemos pensar pequeno mais, nós temos que pensar grande, avançar, dar esse espaço. Existem outros projetos tramitando aqui no Congresso Nacional
que vem nessa direção, buscando estimular a pesquisa, a ciência, o desenvolvimento da pesquisa, da ciência em território nacional. Chega da gente tudo trazer de fora e trazer a um alto custo, né, colocando uma carga ainda mais pesada sobre o bolso e o colo do cidadão brasileiro. Eu acho que está na hora, já passou da hora do Brasil avançar nesse sentido. Deputado, nosso programa chegou ao final. Pode pesquisar o projeto na página do senhor, quem quiser encontrar o projeto, Diego Garcia, né? Isso, Diego Garcia. nas minhas redes sociais, @Diego Garcia Paraná, no meu Instagram, né, ou pelo meu Facebook, Diego Garcia PR. Envie também suas sugestões, então, pelo dep.diegogarcia@câmara.leg.br, as pessoas podem enviar as suas contribuições ao projeto de lei. Muito obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, sobre estudantes com altas habilidades. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.